Prezados alunos, damos início à nossa aula 3 de processo civil, em que nós estamos tratando de forma ampla acerca da execução de título executivo extrajudicial. Na nossa aula anterior, nós nos dedicamos ao estudo dos instrumentos que se caracterizam como sendo títulos executivos extrajudiciais. Então, nós analisamos cada uma das espécies de título executivo extrajudicial e nós também analisamos as características de um título executivo extrajudicial. Em especial, nós analisamos o quesito certeza, o quesito liquidez e também o quesito exigibilidade. Fizemos essa análise na aula passada e na aula de hoje o nosso objetivo é, primeiramente, tratar da responsabilidade patrimonial. Nós vamos, num primeiro momento, diferenciar a obrigação de cumprir uma determinada parcela contratada, a obrigação de realizar determinada atividade prevista num negócio jurídico e vamos verificar a responsabilidade patrimonial, isto é, a possibilidade de bem ou de bens de determinadas pessoas serem objeto de apreensão e de alienação com o objetivo de satisfazer a uma obrigação que foi inadimplida. Então nós vamos ter, num primeiro momento, que diferenciar obrigação de responsabilidade patrimonial. E num segundo momento da nossa aula de hoje, nós vamos estudar a desconsideração da personalidade jurídica. Como que hoje, no processo civil brasileiro, se tem o regramento da desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos lá já partir para o nosso estudo. Diferença entre obrigação e responsabilidade patrimonial. Vejam, senhores, que é normal, infelizmente, nós ouvirmos de determinada pessoa a seguinte afirmação: olha, eu não pactuei contrato algum, eu não participei do negócio jurídico, mas bens meus estão sendo penhorados para satisfazer uma obrigação que foi inadimplida por uma terceira pessoa. Isto é, eu tenho a responsabilidade patrimonial, mas originalmente a obrigação não era minha. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. É a regra? Não. A regra é no sentido de que quem tem a obrigação de cumprir uma determinada parcela, quem é titular da obrigação em relação a determinada parcela, terá também a responsabilidade patrimonial. Isto é, se essa parcela, se essa obrigação for inadimplida, aquela pessoa devedora, aquela pessoa que tinha a obrigação, vai sujeitar os seus bens ao pagamento desta parcela, dessa obrigação inadimplida. A regra é que devedor e responsável patrimonial se vinculam a uma mesma pessoa. Mas há sim situações expressamente previstas no direito positivo brasileiro em que há uma pessoa que é a devedora e, porventura, há uma terceira pessoa que não é a devedora principal, mas que tem responsabilidade patrimonial. Isto é, que vai responder com seus bens em razão da inadimplência de obrigação que pertencia a uma outra pessoa. Então nós precisamos assentar muito bem essa diferença entre obrigação e responsabilidade patrimonial. Vejam, senhores, que doutrinariamente é clássico se afirmar que a obrigação é o vínculo entre credor e devedor acerca de uma determinada prestação. Isto é, quando nós temos uma relação de obrigação
quando é estabelecido, por exemplo, um negócio jurídico, e nesse negócio jurídico nós temos a pessoa do devedor, aquele que tem que realizar determinada prestação, aquele que tem que realizar determinada obrigação, e temos a figura do credor, que é aquele que vai receber a prestação, é aquele que vai receber os frutos da obrigação cumprida pelo devedor. Então, tecnicamente, nós temos a obrigação como sendo um vínculo entre o credor e o devedor em relação a uma prestação. Credor e devedor estabelecem entre si, por exemplo, um negócio jurídico, e nesse negócio jurídico, o cidadão A, que é o devedor, ele é obrigado a praticar determinada conduta, como, por exemplo, pagar uma quantia certa, a obrigação de dar alguma coisa ao credor, de fazer, de praticar um ato em favor do credor, ou até mesmo pode-se ter a obrigação de se abster de praticar determinado fato em relação ao credor. Então vejam, senhores, que na obrigação, que essa obrigação, ela é um vínculo entre credor e devedor, e ela pode surgir, seja em razão de expressa disposição de lei, uma expressa disposição legal que vincula o cidadão A, credor, ao cidadão B, devedor, em que B tem uma obrigação em relação a A, ou então essa obrigação ela pode ter uma natureza contratual, isto é, as partes estabelecem entre si um negócio jurídico em que há uma vinculação entre uma pessoa que é a credora e a outra pessoa que é a devedora, que deverá praticar um determinado comportamento em relação ao credor, em relação a B. Vejam que na relação jurídica de obrigação, nós temos como sujeitos da obrigação, nós temos o credor, que é o sujeito ativo, e temos o devedor, que é o sujeito passivo. E como nós vimos, este vínculo, esta relação que existe entre credor e devedor, esse vínculo, esse liame entre credor e devedor, tem como origem um dispositivo legal, um dispositivo de lei, ou então a pactuação de um contrato. Então vejam que a partir do momento em que eu pactuo um contrato com o João e eu me obrigo a praticar uma determinada conduta em relação a João, em relação a essa conduta eu sou o devedor e o João é o credor. Agora, nós temos uma outra situação. Nós temos a situação da responsabilidade patrimonial. Vejam, senhores, que entre A e B existe uma relação de obrigação. Existe uma relação de obrigação. Uma relação em que A é o credor e B é o devedor. E o devedor, por exemplo, se obriga nesse contrato a pagar no dia X, no local Y, um determinado valor para o credor. Vejam, senhores, que se essa obrigação for cumprida, solucionado está o problema. Foi adimplida a obrigação, nem precisamos cogitar em responsabilidade patrimonial. Agora, imaginem os senhores, se essa obrigação que foi pactuada entre A e B, se essa obrigação contida num título executivo extrajudicial não foi cumprida no prazo devido. O que nós teremos? Nós teremos uma situação de inadimplemento. Nós teremos uma situação de inadimplemento. Isto é, se a obrigação contratada não foi cumprida, vai-se atacar bens de uma determinada pessoa
para que esses bens, uma vez apreendidos e porventura também vendidos, alienados, o produto da alienação desse bem sirva para cobrir o valor da obrigação, sirva para cumprir a obrigação. Nós já estudamos que uma das formas de se obrigar o cumprimento de um título executivo é a chamada subrogação, em que o Estado ele avança sobre o bem, em regra, daquele que deveria cumprir a obrigação e não a cumpriu, avança sobre esses bens, penhora esses bens, e uma vez penhorados esses bens, o que tende a acontecer é eles serem alienados e o produto dessa alienação, o valor resultante dessa alienação, servir para o pagamento do credor. Isso nós já vimos. O que é importante destacar é que a responsabilidade patrimonial ela vai surgir a partir do momento do inadimplemento. Só vai se manifestar a partir do inadimplemento de uma determinada obrigação, do não cumprimento de uma determinada obrigação. Então, agora analisando de forma mais pormenorizada, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de sujeição do patrimônio de alguém para o cumprimento de uma obrigação. Essa sujeição do patrimônio de alguém para fazer frente a uma obrigação é o que nós chamamos de responsabilidade patrimonial. E quando que essa responsabilidade patrimonial vai se manifestar? Ela vai se manifestar a partir do momento em que houver o inadimplemento da obrigação pactuada, a partir do momento do não pagamento da parcela que foi objeto de contratação, da não entrega do bem que era objeto de uma obrigação de dar. Então vejam que a partir do momento em que há o inadimplemento da obrigação, manifesta-se a responsabilidade patrimonial, isto é, passam bens de alguma pessoa a estarem sujeitos ao cumprimento desta obrigação. Em regra, qual é a regra, pessoal? A regra é que aquele que for o devedor, a regra é que o devedor é que terá a responsabilidade patrimonial. Então, a regrinha geral é no sentido de que, se eu, devedor, não cumpro com a minha obrigação, os meus bens pessoais vão responder por essa obrigação. Então, vejam que devedor e responsável patrimonial, nesse caso, são a mesma pessoa. Agora, há situações expressamente previstas em lei em que o responsável patrimonial não será o devedor. O responsável patrimonial pode ser uma terceira pessoa. Então temos aqui, em sede de exceção, hipóteses previstas em lei, hipóteses expressamente previstas em lei, em que o patrimônio de uma pessoa que não era sujeito passivo da obrigação, vejam que essa pessoa que pode ter os seus bens atingidos não era o devedor principal. Então, hipóteses previstas em lei em que o patrimônio de pessoa que não era o sujeito passivo da obrigação é atingido para o cumprimento da obrigação de uma terceira pessoa, né? É a chamada responsabilidade patrimonial secundária. Se os bens que são submetidos à execução forem os bens do próprio devedor, nós temos a chamada responsabilidade patrimonial primária. Se os bens que são atingidos na execução não são os bens do devedor, mas os bens de terceira pessoa, que em razão de expressa disposição legal tem responsabilidade patrimonial nessa situação específica, nós teremos uma responsabilidade patrimonial secundária.
e quantas pessoas sequer imaginam que têm responsabilidade patrimonial secundária e só vão saber no momento em que um bem seu é objeto de penhora. Em algumas situações isso é muito triste. Às vezes é a casinha que o cidadão conseguiu comprar depois de anos e anos e anos de trabalho. E de repente essa casinha acaba se sujeitando a uma penhora, acaba sendo objeto de uma penhora para o pagamento de uma obrigação de uma terceira pessoa. Então, uma coisa é a obrigação, outra coisa é a responsabilidade patrimonial. Obrigação, vínculo, relação, liame entre credor e devedor, em que o devedor tem a obrigação de cumprir algo a favor do credor. Responsabilidade patrimonial, a possibilidade de um bem ou de bens de uma determinada pessoa serem utilizados para cumprir uma obrigação inadimplida pelo seu devedor. Então, quem era o devedor daquela obrigação não a cumpriu e passa a haver a responsabilidade patrimonial. Em regra, como nós já vimos, esta responsabilidade patrimonial é do próprio devedor. Vejam no artigo 789 do Código de Processo Civil. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, já que nós vamos estudar que há alguns bens que não podem ser objeto de penhora, alguns bens que são impenhoráveis. Mas qual é a grande mensagem do artigo 789? A grande mensagem é aquela regra geral de que o devedor é que terá a responsabilidade patrimonial na hipótese de inadimplência de obrigação que era devida por esse devedor. Então, esta é a regra geral. O devedor é que terá a responsabilidade patrimonial, é que terá os seus bens sujeitos à execução na hipótese do inadimplemento da obrigação. Entretanto, o artigo 790 do Código de Processo Civil traz algumas hipóteses de sujeição de bens de terceiros à execução. Isto é, o artigo 790 traz uma série de hipóteses em que eu tenho o devedor não cumpre a sua obrigação. Isso quer dizer, há um inadimplemento da obrigação, e quem passa a ter responsabilidade patrimonial, quem passa a responder com os seus bens em execução, é uma terceira pessoa. Então vejam que nós vamos, num primeiro momento, fazer uma simples leitura do artigo 790 e nos nossos próximos slides nós passaremos a analisar cada um desses incisos do artigo 790 do Código de Processo Civil. Então, na hipótese de inadimplência da obrigação pelo devedor, são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, daquele que for sucessor do devedor, quando se tratar de execução fundada em direito real ou em obrigação rei persecutória. Já vamos estudar isso de forma detalhada. São sujeitos à execução também os bens dos sócios em sociedades. Nós vamos verificar, e na realidade vocês já conhecem lá de direito da empresa, que existem algumas sociedades em que os sócios têm responsabilidade ilimitada em relação às dívidas da sociedade. Então, naquelas hipóteses em que os sócios são responsáveis pelas dívidas da sociedade, uma vez esgotados os bens da sociedade, o sócio vai responder
com seus bens pessoais, pela dívida, pela obrigação inadimplida pela sociedade. São sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiro. Então, o que eu fiz? Emprestei a minha bicicleta para a minha sogra. Certo dia, minha sogra está lá passeando com a minha bicicleta na orla da praia e, de repente, um oficial de justiça para a minha sogra com a bicicleta e diz: olha, esta bicicleta está penhorada. Mas por que ela está penhorada? Porque o Denis inadimpliu uma obrigação e essa bicicleta, apesar de estar em poder da senhora, em poder de terceiros, essa bicicleta é do Denis. Então, esse bem, essa bicicleta, está sujeita à execução. E aqui nós podemos ter vários problemas. Por quê? Porque quando nós tratamos de bens móveis, em regra, a transferência da propriedade ocorre com a tradição, ocorre com a entrega com ânimos definitivo daquele bem móvel para o adquirente. Então, em muitas situações, haverá uma grande dúvida se aquele bem é de terceiro, que é o devedor, ou se aquele bem é daquele que tem a sua posse naquele determinado momento. Vamos estudar isso de forma mais detalhada. Também são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou da meação respondem pela dívida. Nós vamos estudar situações em que, mesmo a obrigação tendo sido contraída por um dos cônjuges ou por um dos companheiros, sem a participação do outro cônjuge ou do outro ou outra companheira, esse outro ou outra companheira que não participou da aquisição dessa obrigação passa a ter responsabilidade patrimonial, pode ter os seus bens penhorados em razão dessa dívida contraída por seu cônjuge ou companheiro. Também são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real, em fraude de execução. As situações de fraude de execução, por exemplo, quando eu adquiro um bem de alguém e a aquisição desse bem vai levar o vendedor à insolvência. Ele não tem mais bem nenhum. O único bem que ele tinha, ele me vendeu. Só que já existia em face dele uma ação judicial. E ainda assim, mesmo existindo uma ação judicial em face dele, que poderia levá-lo à insolvência, eu fui lá e adquiri o único bem que ele tinha e que era capaz de fazer cumprir a obrigação que estava sendo cobrada naquela ação judicial. Vejam que isso pode se configurar como uma fraude de execução e, por consequência, podemos sim ter uma situação em que esse bem venha a ser penhorado para cumprir uma obrigação do vendedor desse bem. Também temos a hipótese da fraude contra credores. A fraude contra credores, que já foi objeto de estudos por vocês lá nos primeiros semestres de Direito Civil, como um dos vícios do negócio jurídico, a fraude contra credores. Então, eu, com o objetivo de não cumprir minhas obrigações para com os meus credores, o que eu faço? Eu onero os meus bens ou eu transfiro os meus bens para uma terceira pessoa, existindo o animus. Opa, ficou feio aqui. O animus damini e o consilium fraudis. Isto é, eu, com o ânimo, com a vontade de esconder os meus bens em relação aos meus credores, eu me vinculo a uma terceira pessoa, eu pratico atos fraudulentos em relação a uma terceira, para com uma terceira pessoa,
com o objetivo de fraudar os meus credores. Vocês já estudaram que esse ato praticado de alienação do bem ou de oneração do bem em fraude contra credores pode ser objeto de anulação através de uma ação autônoma que vocês já ouviram falar, que é a famosa ação pauliana. Ação pauliana. Então, um credor ou vários credores vai propor uma ação pauliana objetivando a anulação de negócios jurídicos que tenham sido praticados mediante fraude contra credores, isto é, pessoas que adquiriram esses bens em fraude contra credores vão ter esses bens penhorados por dívidas do vendedor ou do doador. Então isso aqui também é algo que nós vamos estudar com bastante detalhamento. E são sujeitos à execução os bens do responsável, no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam, senhores, que nós teremos o papel de estudar todas essas modalidades de responsabilidade patrimonial, em especial as situações de fraude de execução, situações de fraude contra credores e situações de desconsideração da personalidade jurídica. Avançando, pessoal, ainda lá no artigo 790, no inciso 1º, responderão os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou em obrigação reipersecutória. Ora, quem é sucessor a título singular? O sucessor a título singular é aquele que recebe um determinado bem de seu antigo titular. Então, se alguém vende a casa X para mim, eu sou o sucessor da pessoa que vendeu para mim. Se eventualmente eu recebo em herança ou a título delegado um determinado bem, eu serei sucessor a título singular daquele bem que eu recebi a título de herança. Eu recebi esse bem de um terceiro, do antigo titular. Seja esse recebimento em razão de um negócio, de um ato jurídico com as pessoas ainda em vida, ou em razão de falecimento, ou por causa mortes, em razão do falecimento. Então imaginemos que eu tenha adquirido uma casa, e essa casa já tinha sido adquirida pela pessoa que vendeu para mim, já tinha sido adquirida como fraude, sob a forma de fraude contra credores. O que vai acontecer? Esse vício existente na relação jurídica que vincula essa coisa vai gerar reflexos também a mim, que sou titular, que sou sucessor a título singular desse bem. Então eu recebi esse bem de terceira pessoa, mas quando eu recebi esse bem já se encontrava, entre aspas, contaminado com uma hipótese em que gerava a sujeição desse bem a uma execução, isto é, ao cumprimento de uma obrigação inadimplida. Isso vai acontecer, nessa hipótese do inciso 1º do artigo 790, vai ocorrer tanto em ações reipersecutórias, isto é, ações em que o autor da ação ele pretende a restituição ao seu patrimônio de um determinado bem que não se encontra atualmente no seu patrimônio em razão de uma relação obrigacional que não foi cumprida pelo devedor. Então eu vendi a minha casa, mas o comprador não pagou as parcelas inerentes a essa compra. E aí o que eu faço? Eu proponho uma ação de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel para rever este imóvel. Agora imaginem os senhores se esse imóvel já foi transferido para uma terceira pessoa. Então o João comprou do José
e vendeu esse bem para o Manuel. E aí o João, em relação ao José, propõe uma ação rei persecutória. O Manuel corre o risco de perder essa casa que ele adquiriu? Corre sim o risco, em razão do artigo 790, inciso 1º do Código de Processo Civil. E também em relação a ações de direito real. Imaginemos que eu tenha uma casa, mas essa casa já não está sob a minha posse há muitos anos. Há muitos anos não está sob minha posse a casa. Alguém está possuindo essa casa como se dono fosse e já passou o prazo para a obtenção da propriedade pela uso capião. Já ocorreu a prescrição aquisitiva relacionada a uso capião. E eu compro esse imóvel do João. Só que quem está lá no imóvel é o José há mais de 25 anos, e ele está naquele imóvel como se dono fosse. Se esse possuidor propuser uma ação de uso capião, eu, comprador desse imóvel, tenho o risco de perder esse bem. Esse bem pode sim responder, ser objeto de responsabilidade patrimonial em razão de uma obrigação não cumprida. Essa é a hipótese do artigo 790, inciso 1º. Responsabilidade dos sócios. Se uma sociedade contrai uma obrigação e não paga essa obrigação, nós temos o inadimplemento da obrigação. Se a sociedade não tem bens para responder por essa dívida, por essa obrigação, e essa sociedade for uma sociedade em que os sócios têm responsabilidade ilimitada, como acontece, por exemplo, na sociedade em nome coletivo, prevista lá no artigo 1039 do Código Civil, em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada em relação às dívidas da sociedade. Bem como nas sociedades limitadas, caracteristicamente sociedades limitadas, em que o capital social ainda não está totalmente integralizado. O artigo 1052 determina que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Se o capital social ainda não foi integralizado e a sociedade ela é inadimplente em relação a uma determinada obrigação, os meus bens, de mim, sócio, os meus bens, ficou meio que nem índio, de mim, sócio, esses bens meus, que sou sócio, eles podem ser atingidos até o limite do valor que falta a título de integralização do capital social. Os meus bens vão responder até esse limite pelas dívidas contraídas pela sociedade. Continuando, os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Então, o exemplo que eu dei lá do empréstimo da bicicleta para a sogra, e aqui um outro exemplo, um determinado veículo é de titularidade do devedor, mas se encontra na posse de um filho, se encontra sob a posse de um dos filhos do devedor. Vejam, apesar desse automóvel e desse veículo estar sob a posse do filho do devedor, a propriedade desse veículo é do devedor. Então esse bem, mesmo estando na posse de terceiro, ele pode sim ser objeto de penhora. Ele pode ser atingido numa execução relacionada ao não cumprimento de uma obrigação. Temos também a hipótese de bens de cônjuge ou de companheiro ser atingido
em razão de obrigações contraídas pelo outro cônjuge ou pelo outro companheiro. Então vejam, no artigo 1643 do Código Civil, podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, obter por empréstimo as quantias que se fizerem necessárias para adquirir as coisas relacionadas à economia doméstica. Então vejam que para realizar negócios jurídicos objetivando a manutenção da economia doméstica, qualquer cônjuge pode pactuar negócio jurídico independentemente da autorização do outro cônjuge. Mas mesmo assim, olha o que acontece. Isso é o que consta do artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente da autorização do outro cônjuge, comprar as coisas necessárias à economia doméstica, ainda que tenha que obter empréstimo para isso. Então, um cônjuge ou um companheiro pode pactuar um negócio jurídico objetivando a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica. Mas mesmo um só cônjuge ou um só companheiro tendo praticado esse negócio jurídico, ter participado desse negócio jurídico, as dívidas oriundas dessas obrigações relacionadas à manutenção da economia doméstica, as dívidas daí decorrente podem atingir os bens dos dois cônjuges, ou dos dois companheiros, ou das duas companheiras. Então vejam que o artigo 1643 autoriza que um cônjuge pratique determinados atos de endividamento. Mas mesmo assim, mesmo um só podendo contrair a obrigação, as dívidas oriundas dessas obrigações podem atingir também os bens do outro cônjuge, né? ou do outro companheiro que não participou do negócio jurídico. Então, a minha esposa, objetivando adquirir alimento para casa, ela se endividou, né? Ela fez uma dívida de 10 mil reais a título de alimentos, né? De produtos alimentícios para manter a nossa vida doméstica. E aí o que acontece? Ela não paga esses 10 mil reais objeto de empréstimo. Eu, que sou o outro cônjuge, que não dei autorização para minha esposa, eu vou responder com os meus bens por essa dívida? A resposta é sim, eu responderei na forma do artigo 1644 do Código Civil, pessoal. Prosseguindo, também podem ser atingidos os bens de terceiros que tenham sido alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. O artigo 792 do Código de Processo Civil traz especificamente quais são as hipóteses legais que configuram a fraude de execução. E uma vez um bem tendo sido objeto da prática de uma alienação ou oneração em fraude à execução, esse bem pode ser penhorado. Nós vamos estudar em aula específica a fraude de execução. Também, pessoal, estão sujeitos à execução, estão sujeitos ao pagamento da obrigação inadimplida aqueles bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Então, nós
Vocês, na verdade, já estudaram a fraude contra credores. Nós vamos revisitar esse tema daqui a 2 aulas, mas nós já sabemos que essa ação autônoma, que tem como objetivo a anulação de um negócio jurídico praticado com o vício de fraude contra credores, é a chamada ação pauliana. E uma vez sendo anulado esse negócio jurídico, o bem que tinha sido alienado ou que tinha sido gravado com o ônus real pode sim ser penhorado e está sujeito à execução da obrigação inadimplida. E, por fim, pessoal, a última hipótese do artigo 790 do Código Civil, do Código de Processo Civil. Consta lá que estão sujeitos à execução os bens do responsável no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Então, são situações em que se tem, por exemplo, uma sociedade. Essa sociedade, ela contrai uma obrigação. Essa obrigação, ela é inadimplida. A sociedade não tem bens suficientes para fazer frente ao pagamento dessa obrigação inadimplida. E aí o que pode acontecer? Nas situações de desconsideração da personalidade jurídica, um ou mais sócios podem ser responsabilizados pelo pagamento desse valor, podem ter os seus bens particulares atingidos em razão de dívidas contraídas pela sociedade. É a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Esse é o tema da nossa próxima aula. E o que é muito importante que nós já deixemos bem claro é que o artigo 50, que vocês já estudaram em Direito Civil, que é o artigo central, é o artigo que trata de forma mais robusta da desconsideração da personalidade jurídica, esse dispositivo legal, ele já foi objeto de modificação legislativa. Então, nós tivemos em abril de 2019, nós tivemos a medida provisória número 881, que foi chamada da medida provisória da liberdade econômica. E essa medida provisória altera o artigo 50 do Código Civil. Altera esse artigo 50. Ah, Denis, mas é uma MP. Pô, ela foi publicada em abril de 2019. Ela se mantém em vigência? Não, mas ela foi convertida em lei. Ela foi convertida na Lei 13.874 de 2019. Essa lei é de setembro de 2019, mais especificamente do dia 20 de setembro de 2019, e essa lei modificou as características, ou mais especificamente as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Então essa redação bastante robusta que nós tínhamos no artigo 50 do Código Civil foi alterado pela medida provisória 881, que foi convertida na Lei Ordinária Federal 13.874 de 2019, que vai ser objeto da nossa próxima aula. Então, o objetivo na aula de hoje, não se esqueçam, é diferenciar obrigação de responsabilidade patrimonial. Eu posso contrair uma obrigação e eu tenho responsabilidade patrimonial em relação a essa obrigação. Se eu não cumpri-la, os meus bens estão sujeitos à execução decorrente desse inadimplemento. Então eu sou o devedor e também tenho responsabilidade patrimonial na hipótese de inadimplência. E há a possibilidade também de uma terceira pessoa, que não é
o devedor não é a pessoa que contraiu a obrigação, mesmo ela não sendo a devedora, mesmo não sendo ela que contraiu a obrigação, os seus bens podem ser atingidos em decorrência do inadimplemento dessa obrigação. É o que a gente chama de responsabilidade patrimonial secundária. Alguém que não era o devedor principal passa a ter os seus bens sujeitos à execução decorrente da inadimplência, do inadimplemento da parcela que foi contratada pelo devedor. Paramos por aqui, então, e na nossa próxima aula vamos mergulhar na desconsideração da personalidade jurídica e verificar como que o seu reconhecimento acontece no processo civil. Muito obrigado pela atenção de todos.